Depois dessas excelentes apresentações, nós temos aí um tempo de 15 minutos para fazer um debate e discutir alguns aspectos com a Nathalie e com o Fábio. Eu vou começar fazendo algumas perguntas para a gente estimular e depois a gente torna isso um pouco mais dinâmico conforme evoluir do tempo. Nathalie, uma pergunta que eu acho que é importante, quer dizer, a primeira coisa importante do projeto foi não só incorporar radiologistas, né, que têm uma dedicação e que têm uma atuação diretamente na área de oncologia, ou mais preponderante na área de oncologia, mas também incluir clínicos, cirurgiões, radio-oncologistas. A pergunta que eu acho muito importante é: como é que a gente vai conseguir estabelecer um consenso quando houver, por exemplo, uma divergência entre o que o radiologista acha que é mais importante e o cirurgião e o oncologista, o radio-oncologista acha que é mais importante? Deve prevalecer a opinião do clínico cirurgião, porque eles têm que receber a informação para tomar uma determinada conduta. E isso é mais importante, independente da posição do radiologista ou do profissional de imagem? Ou você acha que isso pode ser um aprendizado bidirecional? Quer dizer, pode ser que a gente ensine para eles como transmitir melhor a informação e vice-versa. Essa é uma excelente pergunta e a gente consegue acessar os dados publicados nesse tema. Então, muito interessante, os dados do Memorial iniciais, eles mostraram que a aceitação dos médicos não radiologistas foi maior até do que dos médicos radiologistas e médicos nucleares. Porque a gente não gosta de mudanças de forma geral. Então, a gente já é esperado de qualquer modificação de hábitos que existam barreiras. E essas barreiras a gente espera que comece de nós mesmos. A minha principal dificuldade quando eu comecei a laudar no Sloan Kettering foi exatamente me adaptar ao laudo. E eu senti na pele como é difícil. E eu tinha várias críticas. Não, mas esse possível, unlikely, less likely, 10%, como é que eu vou entender? Mas depois de 2, 3 meses usando, eu entendi e valorizei quão importante é. E a ideia é óbvio que a gente não vai chegar em consenso, 100% de consenso, e dizendo de quem trabalha lá, eu posso dizer que mesmo depois de 10 anos da implementação do léxico, tem alguns médicos, poucos, menos do que 5, que não usam completamente o léxico 100% das vezes, mas a ideia é a perseverança e mostrar com dados que aquilo está melhorando o cuidado do paciente, porque aqui ninguém quer ganhar. Não é que o radiologista quer ganhar do cirurgião, ninguém quer ganhar, todos querem que o paciente ganhe. Então, se a gente consegue mostrar que no final houve menor solicitação de exames desnecessários, que no final a clareza daquela mensagem que a gente passou foi melhor, eu acho que aí todo mundo ganha. Mas é claro, no passo a passo, no momento inicial, a ideia é ninguém prevalecer, a ideia é que cheguemos a um consenso. Nessa etapa inicial, a gente só teve 4 tópicos sem consenso, a gente marcou uma nova reunião, discutimos novamente, votamos novamente, e tópicos sem consenso algum, a gente retirou, que foi a dose de radiação, que a gente colocaria lá, e aqui seria muito mais complicado nesse momento, por exemplo. E essa que é a ideia. A ideia é sempre conversar e pensar no ponto final. Obrigado. Fábio, uma pergunta. Eu vi que na tua apresentação, extremamente interessante, porque você olha do ponto de vista que tem muita experiência oncológica em ensaios clínicos que tentam traduzir a informação que o clínico e o cirurgião precisa para tomar uma conduta. Mas eu percebi que você colocou alguma ênfase, muita ênfase no TNM. E a gente sabe que hoje, tudo bem, o TNM faz parte do estadiamento, a maior parte dos guidelines envolve o TNM, mas na era da medicina, vamos falar, molecular, das genotipagens, de uma série de outras informações que a gente tem com drogas alvo ou mesmo com imunoterapia, o TNM no segmento do paciente, será que ele é tão importante ou a gente deve buscar léxicos e estruturação voltado para as novas tendências de controle e tratamento
da doença oncológica. Eu digo isso não tanto no estadiamento inicial, muito mais na imagem, na importância da imagem, no reestadiamento e no monitoramento da resposta terapêutica. Vamos lá, perfeito. É uma ótima pergunta e que a gente tem tentado responder há alguns anos, né? A gente entende da importância da extensão anatômica para a avaliação inicial do paciente e para a gente planejar o tratamento e conseguir agrupar aquele paciente no grupo que vai responder ou não por uma terapia que a gente conhece, mas isso não consegue levar em consideração os novos achados moleculares, biológicos e as novas drogas e intervenções que a gente tem hoje em dia. Então, nesse contexto, os dois grupos, tanto o AJCC quanto o UICC, eles têm grupos agora específicos para fatores prognósticos oncológicos, onde a gente tenta olhar para esses fatores moleculares, fatores biológicos de imagem. A gente tem agora novas tendências com avaliações radiômicas, né? Então, assinaturas de imagens, né, que a gente não consegue ver a olho nu, e a gente não conseguiu ainda chegar num consenso. Como que a gente agrupa isso, tanto para o estadiamento inicial, ou como a gente agrupa isso para a recorrência? Ainda mais que hoje a gente vê que para tumores metastáticos, quando você faz a biópsia do tumor primário e às vezes, num exemplo, no tumor cerebral, a metástase cerebral, o material genético pode mudar e um marcador molecular que era negativo no primário, agora ele está positivo, ele está presente no tumor metastático. Então, isso é uma discussão que está bem em voga. Tem um grupo muito forte dentro da JCC, do grupo americano, e do grupo europeu, do UICC, e também no NIH americano, para que a gente consiga, então, trazer essa evolução, para que a gente consiga aplicar na nossa clínica do dia a dia. E o ponto mais importante, que eu foquei bastante no TNM, é se a gente quer ter um impacto global, se a gente quer ter um impacto em regiões mais do interior, com menos acesso à tecnologia, a gente tem que começar coletando aquilo que a gente consegue coletar. Então, a partir daí, a gente cria uma base sólida para daí no futuro conseguir trazer novas informações e aí aumentar ou expandir a nossa capacidade de dar, então, a prognosticação dos nossos pacientes de uma maneira mais fidedigna e precisa. Obrigado. Eu vou fazer agora uma pergunta para os dois. Cada um responde, vamos dar por uma questão de delicadeza e cavalheirismo. Primeiro a Nathalie, depois você, Fábio. Tudo bem? Perfeito. Pergunta é o seguinte: no exame de estadiamento oncológico, fazendo um laudo estruturado, com todo o léxico muito bem estruturado também, e toda a padronização, vocês acham que num exame de estadiamento inicial, o radiologista, o médico nuclear, tem que colocar no final, na sua interpretação, o estadio TNM e clínico para aquela patologia, o TNM radiológico, para que o clínico integre isso e o cirurgião na informação que ele já normalmente utiliza ou não? Porque nós não colocamos achados consistentes com T1, T2, T3, N1, M0. Vocês acham que isso é importante colocar na interpretação final, ou isso deve ser deixado para o clínico e o cirurgião concluir baseado na informação estruturada do laudo? É uma excelente pergunta, e eu acredito que o léxico e o laudo estruturado do padrão como esse, que seria o carro-chefe, que é um exame de controle, o exame de pesquisa de metástase, eu acho que não caberia. Mas a gente deve saber que depende do tipo de câncer. Eu laudo câncer de reto. Todos os pacientes numa ressonância de reto, a gente dá o T e a gente dá o N. Alguns grupos dão N positivo, N negativo, em vez de dar N1, N2, mas a gente provê o N. Mas depende do tipo de tumor e depende de quão preciso o nosso método é. Se provou por A mais B que a ressonância magnética de reto é possível precisamente caracterizar o T, muito melhor do que o N, mas mesmo assim a gente oferece o N. Agora, eu acho que por isso que a gente tem como plano futuro criar léxicos específicos para as doenças específicas. E aí a gente vai ajustar do dado publicado até que ponto a gente pode ir. No caso de reto, eu já posso antecipar que o LELEX de reto, a gente vai colocar o T e o N. Fábio?
Eu acho que, como a Nathalie explicou e explanou muito bem, existem condições especiais que merecem e condições que não será necessário. Mas, do meu ponto de vista, pensando em saúde global, se a gente conseguir padronizar e ter essa avaliação disponível em todo lado, isso vai facilitar comparações entre regiões, entre cidades ou globalmente. Porque quando a gente olha um laudo, você vai estar laudando baseado no que você está vendo naquela imagem. Depois do cirurgião, ele pode fazer o estadiamento próprio, o oncologista, o radio-oncologista, e talvez essas informações não batam, e fiquem difícil para a gente construir uma base de dados que seja comparável, que a gente possa aplicar, então, a novas tecnologias como inteligência artificial para entender melhor patologias. Então, por esse um ponto, eu acredito que incluir o T, o N e o M seria muito interessante. E num ponto também de clinical trials, de ensaios clínicos, isso diminuiria muito imprecisão e também diminuiria muito o trabalho. Então, em alguns dos trials que eu sou PI, existe, então, o estadiamento que o clínico que viu o paciente deu, o estadiamento que ele recebeu pela imagem, o estadiamento da central de revisões. E daí tudo vem para mim, para que eu possa checar e conseguir confirmar quem está mais preciso, qual estadiamento que a gente vai usar. Então, se a gente conseguisse centralizar e se a gente conseguisse concordar quem vai estar colocando essa informação, ajudaria muito, na verdade, não para definir tratamento, mas para futuras comparações, para pesquisa e para melhorar o nosso campo. Posso só complementar? Claro, por favor, Nathalie. É um debate. Concordo plenamente. E se eu pudesse, e se eu tivesse condição de laudar perfeitamente todos os casos, eu acho que realmente seria o mundo ideal para a gente ter o dado. Mas, nesse momento, a gente também tem que balancear o que a gente considera como ideal e o que vai ser factível, pensando no radiologista que já está sobrecarregado com um número grande de exames. Muitas vezes eles não são tão bem treinados para cada câncer específico, e o TN ele vai mudar de acordo com o câncer. Então, acredito que a implementação, se a gente começar a solicitar muitos dados específicos, principalmente para um contexto como esse inicial, que é de uma tomografia de corpo rotina, eu acho que talvez como consequência negativa seria a não incorporação. Então, são essas coisas que a gente deveria balancear. Então, por isso que eu acredito que dentro do léxico de doença específica talvez seja mais fácil, porque para laudar uma RM de reto, você já vai ter um treinamento específico. É só um pontinho adicional, só para a gente finalizar essa discussão. Eu concordo plenamente, eu acho que é para estadiamento específico, não para o geral. Então, esse é o maior impacto. E daqui a alguns anos, provavelmente, a gente vai ter novas tecnologias, como o Natural Language Processing, que vai conseguir ajudar a colocar isso no pipeline e fazer com que essa classificação, que é baseada em número, em valores, em thresholds, a gente vai conseguir que isso seja feito automaticamente a partir da leitura do laudo. Se o dado estiver ali, o computador vai ajudar a gente a classificar e com isso vai até liberar tempo do radiologista para que ele consiga focar nas habilidades e nas atividades que ele tem um valor muito maior. Perfeito. Perfeito. Olha, estamos terminando essa área de debate, a gente teria até outros pontos para debater, mas não temos muito tempo para fazer isso. Eu queria, antes de tudo, cumprimentar a Nathalie, certamente que a nossa, como eu já disse, musa inspiradora desse projeto, e o Fábio, por ter vindo, ele veio para cá, para a JPR, chegou, acho que ontem, e vai embora amanhã. Então, ele teve um esforço enorme para estar aqui com a gente e para participar, está colaborando muito conosco, Nathalie, neste projeto também. E agradecer profundamente. Agradecer a professora Reide, a gente chama ela de Reide carinhosamente, que é também a nossa mentora eterna em tudo que está no aspecto da radiologia oncológica e da história da radiologia. E o professor Richard Du também, que sucede o Panicek, o professor Panicek, no Memorial Sloan Kettering, na manutenção do laudo estruturado e no aprimoramento do laudo estruturado e do léxico, que já ocorre de forma rotineira no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que é uma referência mundial na área de oncologia e ainda mais na área de radiologia oncológica. Então, antes de mais nada, agradecer a todos e vamos para os próximos passos do projeto LELEX, com as próximas novidades que nós vamos apresentar para vocês. Muito obrigado a todos e obrigado àqueles que estiveram presentes com a gente até este momento, até este período do final da tarde aqui da JPR 2023.
Boa noite.